Olá, tudo bem? Começando a live aqui agora com Wagner Morant, cara fera aí na área de inteligência em vendas, mindset aí de estrategista. Tô esperando ele entrar aí e a gente já começa, tá? Deixa eu convidá-lo. O pessoal entrando aí, convidar ele aqui. Silas, tudo bem? Vanessa, o pessoal vai entrando aí. Peraí. E aí, Wagner? Essa pronúncia aí foi show, Morant. É australiana, né, Giovanni? Agregando valor para você, velho. Oh, é um palestrante internacional. Tem alguns amigos que me chamam de Morientes, né, por conta de um jogador espanhol. Então fala, ô Moriente, atacante e matador. Só que eu sou matador do ponto de vista de ataque cardíaco, né? Eu jogo no ataque cardíaco. Mas legal, cara, muito bom te ver. Morente. Normal. Você foi dar uma engatada aí, foi boa. Mas muito legal, cara. E então, pessoal, tem alguns meus contatos, alguns contatos do Wagner aí que estão entrando aí online, né? Eu vou falar aqui começando, mesmo não tendo entrado muita gente, porque daqui a pouco essa live fica gravada também. Bom, a ideia é o seguinte, a gente está fazendo aqui na Sintaxe uma série de lives. Nessas lives, a ideia é trazer pessoas, né, que realmente gostam de ajudar as pessoas, tá? E ajudar com conhecimento, e a ideia é um conhecimento prático, né? O que é conhecimento prático? O que você pode pôr em prática no seu negócio amanhã? Não é por exemplo, tá cheio de gente contando meias verdades, né? O que é meias verdades? Você vê aquela coisa toda contando tudo, você fica louco naquilo lá, aí no fim você tem que contratar o cara, senão você não faz nada, né? Então, tem muito disso. Então, a ideia de chamar o Wagner aqui hoje, o Wagner, ele trabalha muito com essa parte de mindset, estrategista, né? E ele vai falar um pouco hoje sobre os canais, né? Multicanais aí que a gente também, multicanais, exato. Multicanais que a gente pode agir. E aí, eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho aí, melhor do que eu aí, para ele falar o que ele faz e como que ele pode ajudar a gente hoje, no momento que a gente está, e o que mudanças, tanto na mente como na ação, que podemos aplicar no dia a dia aí. Vamos lá, Vá. Pode começar. Legal. Giovanni, primeiro agradecer a oportunidade de estar com você, que é um monstro, um cara que eu respeito muito. Conheci você não faz tanto tempo não, né? Faz o que, uns 2 anos, sei lá? Não me recordo, uns 3? Pouco tempo. Talvez, né? Mas assim, aprendi a admirar porque além do talento que você tem e do conhecimento profundo que você tem uma humildade gigante. Você é um cara de uma didática fantástica, que conhece muito e é muito generoso, né? Então isso é muito bacana. Até quando você abre a live aí que você fala assim, a preocupação é as coisas práticas e tudo mais, essa provocação, né, de generosidade, ela mostra muito de quem você é. Então eu fiquei muito feliz quando você me convidou para esse bate-papo aqui. E a intenção, né, Giovanni, eu acho que é a gente discutir um pouquinho, principalmente num momento como esse, né, vem muita ansiedade na cabeça. O mercado farma, ele fica pipocando aí. Você imagina outros mercados, né? O nosso mercado ainda, de certa forma, a gente tem um relativo conforto, né? Porque é um mercado que está dentro do ambiente de saúde agora, então, de certa forma, algumas categorias cresceram pra caramba, outras sofreram uma baixa agora, mas a gente sabe que é a última a entrar na crise e a primeira a sair, né? Então ela tem uma ligação muito grande e forte, né? Porque são itens de primeira necessidade. Lógico. Opa, peraí, deu uma cortada. Tá legal? Ao vivo é mesmo. Ao vivo Para mim tá bem tranquilo. Só para você ter uma ideia, eu coloquei teste de conexão aqui, a coisa tá indo bem. Eu não sei se foi aí, será? Eu também não sei, né? Mas qualquer coisa o pessoal vai dizendo aí também um pouquinho pra gente.
Muito bem. Vai contando, né? É que às vezes também tem aquele falso positivo, sabe qual que é? Não? Travou aqui, mas travou lá, né? Travou na internet. Por exemplo, o Júcio é um amigo nosso, um gestor lá, eu sei que ele paga mês sim, mês não a internet, então, né, é complicado. Tô brincando. Mas brincadeiras à parte aí, então nesse cenário, né, que a gente tem, é logicamente que bate ansiedade, e a gente está falando aqui para esse público na live, que a gente tem desde pessoas aí que são do mercado farma, né, são donos de farmácia e tudo mais, atuam dentro da farmácia, mas também o pessoal da propaganda, né, que vai, os representantes que vão na farmácia são profissionais de venda, e é importante entender esse cenário. Mas eu costumo dizer o seguinte, que varejo é varejo. Se tem alguém aí de outro varejo, quando vai entender as considerações e os pilares, eles são muito parecidos. Certo. A questão é que a gente tem que desenvolver nossa mente estrategista para entender, dentro de cada pilar, quais são as oportunidades. E aí, eu acho que a primeira grande consideração que eu faço é que as pessoas ficam buscando uma receita de bolo, né, para um momento como esse. E não tem. Não tem, primeiro, porque o universo é bastante diversificado, vamos chamar assim. Você tem empresas que estão em determinadas localidades e isso muda tudo. Você tem empresas mais avançadas tecnologicamente, isso muda tudo. Você tem aquele mais bairro, né, e isso também muda tudo. Você tem redes que estão posicionadas num bairro residencial, é uma realidade. Redes que estão posicionadas num calçadão popular é outra, né? Então o que verdadeiramente a gente precisa entender, e talvez eu vejo que tem muita gente mergulhando, é mergulhar primeiro nos pilares básicos, para entender as oportunidades digitais. Por exemplo, a oportunidade digital, ela só vai fazer sentido se você fizer a leitura do seu universo de forma adequada. Né? Tá. É que eu vou fazer uma pergunta para você então, tá? Então, cuidado com as perguntas aí que eu não estou preparado. Mas vamos lá. Bom, primeiro que a gente não combinou pergunta, a gente ficou... Não, exatamente, pô. Mas vamos lá, ficamos de combinar e não combinamos. Mas é o seguinte, ó. Bom, eu queria... Vamos ver se você consegue responder essa. Hein? Por exemplo, eu estou numa cidade pequena hoje, eu saí de São Paulo, eu estou aqui em Minas, nessa quarentena, né? Tá bem. E aí o que acontece? Aí eu vejo de perto, por exemplo, você vê muito mais de perto os empresários, tá? Mas assim, igual você falou, varejo é varejo, né? Uhum. Primeira coisa, tem gente que pensa, isso vai passar, certo? Uhum. Certo, exato. Quando a pessoa se coloca, assim, não estou falando de ser negativo ou não, tá? Mas isso vai passar, se ela se coloca numa zona de conforto e não busca mudar, isso é um perigo? Isso é um perigo? Porque, por exemplo, eu estou falando, exemplo aqui, ó, isso aí vai passar, gente. Então, quer dizer, eu estou me colocando como eu não vou mexer em nada, por enquanto eu vou esperar passar. Vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer. Esse é o perigo do ser humano, porque assim, de verdade, o ser humano ele tem a tendência de buscar o conforto. Então a gente cresce, acha que chegou no nível e para. É normal, é normal. Eu, você, às vezes a gente tem que ficar se desafiando dia a dia, porque senão alguém vem e diz para você, nossa, tá ótimo o seu negócio, você não cresce mais. Não é? Tem gente que para por isso. Isso tem sido, sem dúvida, uma trava, porque assim, através desse pensamento, né, isso vai passar, ele starta também algumas outras crenças limitantes. Por exemplo, eu não tenho o que fazer, está fora do meu controle. É ou não é? A pergunta é o seguinte, no Mindset Estrategista eu tenho 5 níveis de consciência. É até importante para a gente abrir essa discussão, 5 níveis de consciência. O primeiro é emocional, tem a ver com a visão e influência positiva. O que significa isso? Eu não é o que você falou, eu não posso ficar olhando negativamente. Eu sei que isso vai passar. O grau com a velocidade é outra coisa, existem incertezas. Isso vai passar e vai vir de forma talvez diferente. A visão positiva é olhar para a perspectiva de que as coisas vão acontecer, de alguma forma vão se ajeitar. A influência positiva é como eu falo com o outro. Tem gente que vende a desgraça para o outro, né? Então esse é o primeiro nível de consciência. Eu tenho que ressignificar a minha visão de mundo. Porque assim, quem está aí desesperado, falando, meu Deus, agora acabou, está complicado, meu negócio vai fechar, você tem que começar por um pouco de lucidez. O que é lucidez?
Você tem que entender que o nosso mercado ele tem uma dinâmica, que existem alguns produtos que eu posso aproveitar nesse momento. Não adianta nada eu ficar esperando e não mudar meu mix nesse momento. Não é? Vamos trabalhar, de repente, alguns produtos que são potenciais agora. Por exemplo, falaram, teve uma febre aí da vitamina D. Pô, eu não tenho vitamina D. Tenho álcool gel, não tenho, acaba logo, sei lá, enfim, né? Eu não consigo abastecer com alguns produtos de higiene ou correlatos que tenham relação direta com esse momento. Eu tenho que aproveitar esse momento, né? Oi, então, tá assim, ouvindo? não, vamos lá. Então, assim, então, não é o momento. Então, você tem que movimentar, né? A zona de conforto é um perigo. Então, por isso que só o fato de você acreditar que vai passar não é otimismo. Não é só, não vai mudar. Você vai ficar, eu costumo dizer assim, quem não conduz é conduzido. Você vai ficar à mercê da situação. Agora é o seguinte, então é aquilo que eu posso controlar e aquilo que eu não posso controlar. Por exemplo, uma das coisas que eu não tenho controle agora é sobre a questão do isolamento. Eu não sei a data que vai ter, certo? Mas eu posso controlar, de repente, a minha relação com os clientes que eu já tenho. Certo? Eu tenho contato, eu tenho, enfim, eu tenho relação, eu tenho talvez alguns mais avançados aí, sabe quem são os usuários de produtos contínuos, de produtos do sistema nervoso central. Então eu tenho trabalho para fazer com uma variável que eu posso controlar. A outra eu não posso controlar porque eu não posso, às vezes, forçar o cara a ir lá na farmácia, enfim, aumentar o fluxo na farmácia não é uma coisa tão simples agora. Mas, por outro lado, algumas variáveis eu posso controlar. Quando você faz isso, Giovanni, o que vai acontecer? É aquilo que você falou, você não senta e espera. Você age sobre aquilo que é possível. Entendeu? Então é exatamente o que você falou. Ficar esperando e acreditar que a coisa vai passar e não se mexer, aí você está realmente ficando para trás. Porque a hora que voltar, vai ter muita gente que aprendeu a trabalhar no mundo digital, a fazer o e-commerce, a melhorar a sua estrutura de delivery. Tem gente que está apanhando porque não tinha delivery, agora inventou o delivery, né? A melhorar algumas condições dela. Lançaram agora. Parece que lançaram agora, né? Então, enfim. Então, essa é uma... como você falou, é um mindset, né? Fixo, né? Que é aquela coisa assim de... Eu estabeleci uma rotina operacional para o meu negócio e a partir disso agora eu tenho que esperar, porque não tenho muito o que fazer. Eu já resolvi. Resumo, então. Vamos ver se eu entendi bem aqui para passar para o pessoal. Né? Isso vai passar. Só que vai mudar também. Né? As coisas vão mudar. Né? Vai passar, mas quando passar vai estar diferente. Não é? Porque eu estava falando um exemplo ontem na live daquela farmácia Iguatemi. Né? Sim, perfeito. Exato. Tinha um projeto para aquela farmácia lançar o e-commerce em 2022. Aconteceu isso, em 2 meses o e-commerce dele estava pronto. Então, quer dizer, o cara acredita que vai passar, não fechou as lojas, né? Mas ele falou assim, ó, isso vai mudar. Aí ele já criou uma ação ali, né? Então, não é isso por aí? Não, é por aí mesmo. Eu, por exemplo, no meu negócio aqui também, eu sou muito presencial, né? O meu negócio é muito treinamento, workshop presencial bastante, cara. E de repente eu me vi numa situação agora onde eu conheci e aprendi sobre ferramentas. Agora eu preciso dar passinhos. Eu preciso me desafiar, por exemplo, a fazer uma live, eu preciso me desafiar a fazer uma outra, através de outra plataforma aqui, a desenvolver alguns outros mecanismos. E aí é o que você falou, a gente descobre que poderia ter feito antes. Uhum. Isso dói, né? Ó, eu vou contar um case aqui, por exemplo, né? Eu já tive reunião assim, por exemplo, no Rio de Janeiro, reunião de 1 hora. A empresa me pagou R$ 1.500 de avião, pagou o Uber, e aí eu perdi meu dia também, né? Para mim não foi tanta vantagem, né? E aí eu fui lá e fiz aquela reunião de 1 hora. Exemplo, você acha que isso vai mudar também? As pessoas vão começar a ver que, pô, dá para fazer uma reunião de alinhamento online agora sem o cara pegar um avião, vir para cá, entendeu? Muda? Muito, muito, muito. Essa perspectiva de viagem talvez seja uma das mais afetadas agora. Eu mesmo aqui, eu me desloco para São Paulo às vezes, 1h30, 2 horas para um cliente,
E aí você começa a perceber que aquela resistência que você tinha, né, para a questão digital e agora para o presencial, ela começou a ser quebrada, as pessoas estão começando a gostar. Estou começando a gostar disso e está criando intimidade. Porque o problema do desconhecido, às vezes você rejeita ele porque você não tem intimidade. Né? É algo que traz um pouquinho de desconforto. Conforme você vai usando, vai tendo mais conforto. Por exemplo, muita gente adora ir na farmácia, certo? Adora ir na farmácia. Aí, num momento como esse, por necessidade, ela tem que experimentar um novo canal. Verdade. Aí, o que ela faz? Ela experimentou. Se o canal foi conveniente, fácil, seguro, tranquilo e atendeu às expectativas dela, ela diz o seguinte: opa, já saí da rejeição para uma aceitação. Na régua de compras, né, você tem assim, primeira fase, desconheço. Se você desconhece, você vai conhecer. A partir do momento que você conhece, você fala, opa, faz sentido, aceito a ideia. Depois você experimenta, você fala assim, opa, não doeu, foi legal, tá ok, você usa uma vez. Usa duas, aí que você começa a perceber as vantagens, não preciso me deslocar, não preciso sair de casa, não sei o quê. Aí você começa a preferir aquele canal. E depois de preferir, você começa a... Aí é o grande desafio agora para ir para o mundo digital, que eu falo mindset agora, do multicanal, né, de acessar através do WhatsApp, através de redes sociais, chat no site, chat no e-commerce, enfim. Eu tenho que causar uma experiência para o consumidor, né, não adianta eu entrar nesse mundo sem causar uma experiência que faça com que ele compre mais, por exemplo. Né? Uma crença que a gente tem e que é uma evidência. Quando a pessoa vai até a loja, até a farmácia, o que acontece? É uma tendência dela comprar aquilo que ela foi buscar e mais alguma coisa por impulso, certo? Então, o ambiente virtual também vai ter que proporcionar um pouco disso, né? Ele vai ter que proporcionar, de repente, uma inteligência artificial que já vem acontecendo, que faz com que ele compre mais. E se ele tiver uma experiência agradável, comprando o que ele quer ainda, né, então essa relação de compra pode mudar. Acho que o Wander perguntou, né? As relações de compra podem mudar? Podem, depende muito da experiência do consumidor. Tá, uma pergunta agora. Ó, tem muita gente falando o quê? Nossa, tá complicado, agora eu não posso, eu tô fechado aqui, certo? Meu mercado, minha loja tá fechada, meu mercado tá fechado. Claro que tem algumas coisas que não dá, mas vamos pensar. O cara que vende um produto enlatado, um cara que vende algum artesanato, ou um cara que vende quadro, um cara que vende, por exemplo, papelaria, né? Então tem muita gente que está parado, e assim, ó, parado, falando, cara, pararam aqui. Esse era o cara que devia estar mais agindo agora, trabalhando mais do que nunca ou não? O que você acha? Muito, muito, muito. E eu vou falar uma coisa para você. O aprendizado, ele diverte. Diverte se você preparar sua mente. Eu descobri aqui como é gostoso aprender coisas novas, entendeu? E quando você faz um pequeno movimento, por exemplo, esse cara que está parado, se ele pegar e olhar para o cadastro de clientes dele, por exemplo, né, ou as ferramentas e começar a perguntar, e aí eu chamo do segundo nível de consciência do estrategista, que é a curiosidade analítica. Tá? O que é a curiosidade analítica, meu amigo? Agora você já está positivo, você sabe que é você que pode conduzir as coisas. Você pode conduzir algumas mudanças importantes no seu negócio agora. Aí, curiosidade analítica, quais são as coisas que eu posso conduzir? Então, por exemplo, eu posso analisar, aí até o Adriano teve numa live com você falando de indicadores, né? Foi. Pô, a live é bem legal, falando de indicadores que as pessoas não medem, né? Exatamente. Então, poxa, você às vezes tem indicadores, você tem sistema no seu negócio lá que te traz indicadores e você não analisa. Então, esse é um momento para você ir lá e olhar os indicadores, por exemplo, quais são os produtos que mais vendem, ou analisar uma informação do close-up lá que tem de venda, de categoria que modificou, entender o comportamento do consumidor e tentar fazer previsões para você melhorar, adequar as promoções, para você colocar no canal certo. Enfim, esse exercício, Giovanni, ele vai trazer diferentes soluções para cada um. Mas esse exercício vai trazer uma coisa chamada lucidez, que é uma das fragilidades do nosso mercado. E aí eu falo tanto para a farmácia, né, que apesar dela ter hoje avançado bastante nisso, inclusive o associativismo tem investido muito em ferramentas de gestão, você sabe disso, né?
Isso tem, inclusive, feito com que o associativismo cresça pra caramba, por conta, né, ou as farmácias independentes elas cresçam, por conta da proximidade que ela chega da grande rede, que tem um sistema de gestão mais avançado, né? Então ela tem indicador, só que a gente precisa aprender a trabalhar com isso. Então, para aprender a trabalhar com isso, eu preciso me debruçar. E aí vem só uma provocação, tá? Que a gente vê. O problema é que a gente quer debruçar em tudo de uma vez. Fragmenta. Fragmenta. Fragmenta, por exemplo. Vamos pensar racionalmente numa curiosidade analítica. Qual é o tipo de produto que me garante um faturamento mensal? Todo mês a gente sabe que tem um cliente que vai lá comprar. Qual é o tipo de produto, por exemplo? Controlado? Ou medicamento de uso contínuo? Então eu tenho um grupo de pessoas que vão lá sempre comprar aquilo. Às vezes o ticket médio é mais alto, não é? Então eu posso tentar entender qual que é a dinâmica do meu negócio. Se o meu perfil de clientes na farmácia ele é mais idoso, é mais jovem, eu moro num bairro residencial com muitos idosos, eu tenho essa característica. E se eu entendo essa característica e eu olho para os meus indicadores, eu consigo fazer uma leitura. E se eu consigo fazer uma leitura, eu descubro que tem oportunidade. Então, por exemplo, ao invés de eu focar num delivery maluco, com contato com clientes, acionando eles, aleatoriamente, eu começo a ser mais focado e mais produtivo. Eu consigo fazer entregas que paguem a entrega, né? Eu vou fazer entrega de graça. Enfim, não. Eu faço entrega que tenha maior volume. Outra coisa que vai mudar também é a experiência de quem está indo na farmácia num momento como esse, muda todo o layout. Né? A ponta de gôndola vai ter outro produto e eu preciso entender essa dinâmica. No balcão, que tipo de produto eu coloco para fazer uma venda adicional. Né? Então, eu estou pensando assim, né? Vamos lá. A pessoa trabalhava, estava lá na zona de conforto, vendendo, vivendo daquele negócio do varejo. Aí aconteceu isso, aí parou, né? Farmácia até que está vendendo, mas farmácia tem muitos problemas também que ela tem que resolver. A gente falou sobre indicadores ali, mostrou que muita gente tá fazendo a coisa errada na outra live. E aí depois também, a gente vê que o cara parou agora. Muitos varejos ficaram um pouco parados, né? E esse cara, na hora que ele fica parado, vamos pensar assim, ó, a linha do tempo de deixar ele atrasado, só dele ficar parado, né? Por exemplo, exato. A escada ali, ó, o piso tá andando, né? E o cara que tá ficando parado, tá assim, ó, o cara tá parado. Assim. Só que agora e ele não percebe. A velocidade tá exato. E quando ele voltar, esse cara que tá parado, então eu penso assim, eu vou lidar com muita gente às vezes, eu vou dar consultoria e a pessoa fala assim, mas peraí, eu tenho 30 anos de farmácia, né? Eu trabalho tantos anos na indústria farmacêutica, o que esse cara mais novo que eu vai me ajudar? Claro que eu tenho menos experiência que esse cara, né? Só que eu sei de uma coisa específica que ele não sabe, né? Então, às vezes esses caras eles são obrigados a me dar uma chance, por exemplo, são obrigados quando a indústria me contrata, né? Aí o cara pega até elevador comigo e fala, pô, tem um treinamento tributário agora. Meu Deus. Aí depois o cara vai vendo que eu tô ali para ajudar e tal, aí o cara vira meu amigo. Mas no começo, se ele não fosse obrigado, ele não iria participar de uma evolução. Porque dentro da mente dele, ele tem certeza. E aí a pergunta, aquele cara que tem certeza hoje é o cara que vai ficar para trás? Mas com certeza. Essa convicção no meio, não adianta nada você ter convicção no meio de um ambiente de incertezas como esse, né? Ele é super improdutivo para ele, né? Então aquelas pessoas que vivem fazendo discurso, que sabiam que ia mudar, que as questões iam acontecer, mas elas não deram os passos, né? Até tem vários comentários aqui, o Júcio, inclusive, que entrou, pagou a internet e entrou aí, ó. Mas ele fez vários comentários relacionados a isso. É exatamente essa mudança, né, de comportamento que começou a acelerar agora. Sabe o que o pessoal descobriu? Porque no discurso estava todo mundo fazendo, olha, eu estou tomando novas iniciativas, eu estou fazendo iniciativas mais tecnológicas no ponto de venda, aí não sei o quê, comprei esse tipo de informação. Eles descobriram agora que eles estavam numa velocidade muito menor. Né? Ou seja, se eles tivessem acelerado e acreditado em algumas coisas, eles estavam aproveitando agora. Tem gente correndo para colocar o e-commerce agora pronto para
para aproveitar o momento, e o que vai acontecer? Vai criar, inclusive, aquela experiência ruim com o consumidor às vezes, porque ele vai entrar meio capenga, é ou não é? Mas é a necessidade agora, coisa que ele não precisaria passar por esse desgaste, né, de relacionamento com o consumidor, com uma tecnologia nova colocada às pressas e que vai causar problema, né? É bem interessante, cara, é bem interessante isso. Não, então, não, isso é que eu falo, porque realmente essa cabeça, né, de ter certeza é a cabeça do cara que não vai mudar, né? E, infelizmente, a notícia ruim é o cara que não vai mudar vai ser ultrapassado. Exato. E hoje você tem que correr atrás, mas aí tem esse problema aí, eu falei, eu tô passando por esses problemas também, tá? A gente tá aqui fazendo, mas eu tô aprendendo com você. Sim, exato. Às vezes, Juntos. eu sou um cara que busco inovar, né? Então, dificilmente eu reclamo de alguma coisa, sabe? Eu não reclamo. Então, isso é verdade. quando eu reclamo, eu logo me corrijo de reclamar. Mas assim, e aí eu busco soluções. E às vezes, eu vejo tanta oportunidade nesse meio, ao contrário, eu vejo tanta oportunidade que eu posso melhorar o meu negócio, que eu tenho que adaptar rápido, que aí eu fico perdido, né? De tanta coisa. E aí você deu a dica agora, né? Segmentar, né? E como que a pessoa pode segmentar as ações dela? Que dica que você dá para a pessoa assim, ó? Vamos lá. Giovanni, e-commerce, base de dados, WhatsApp, eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que pôr no Facebook, eu tenho que fazer uma live, eu tenho que pôr no Instagram, no LinkedIn e agora pôr stories. E que dica que você dá para esse cara? Pergunta legal. Cara, pergunta sensacional, o Giovanni. Pergunta sensacional. Por exemplo, a Dani até colocou aqui, a Dani Zanetti, né? Adoro ela também. Ela colocou assim do mindset fixo, né? É o mindset fixo de crescimento. O fixo, ele fica aí esperando as coisas acontecer. O de crescimento, ele começa a fazer essas perguntas, né? E aí, como eu falei, primeiro você acredita, segundo você identifica que a responsabilidade é sua, tem coisa que eu posso fazer, eu vou fazer. Perfeito? Agora, vamos para a curiosidade analítica. Um dos primeiros passos que eu sempre digo para o varejo e até mesmo para o vendedor, para entender o varejo de uma certa forma, é a fragmentação dele dentro de algumas áreas. Por exemplo, existem 4 pilares do varejo que são fundamentais. A disponibilidade, que tem a ver com o produto disponível, seja para e-commerce, seja para entrega, seja no próprio ponto de venda. Eu preciso entender essa dinâmica, né? E é incrível, cara, que ainda hoje você vê farmácias com grande tempo já de gestão e tudo mais, com bastante conhecimento, ainda pecando em ruptura, né? O problema não é pecar em ruptura com alguns produtos que oscilam o seu consumo. O problema é pecar em ruptura com um produto que a gente conhece a mecânica. A gente conhece a mecânica de um consumo de um produto, por exemplo, de um controlado que são 3 unidades por receita, às vezes, ou 2 caixas por receita, e o cara tem uma. E ele não percebe essas fragilidades, né? Então, ele não consegue corrigir os problemas básicos. Essa é uma grande oportunidade para ele debruçar. Debruçar ali, de repente, se você pegar em 5 dias da semana, e aí você falou do ponto de vista prático, você fala assim, olha, eu vou pegar um ponto por dia para pensar na minha farmácia. Pega o primeiro dia e pensa em disponibilidade, vou analisar o mix e vou entender. Primeiro, os meus controlados, os meus contínuos, aqueles que me trazem maior faturamento, como é que eu tenho gerenciado, quais são as questões que eu posso ajustar, quais são os produtos que eu deveria ter demanda e não tenho. Você pega algumas substâncias que você tem uma demanda, você fala, o mercado tem uma demanda significativa e eu não estou vendendo, opa, tem alguma relação. Deixa eu analisar, por exemplo, qual é o hábito prescritivo dos principais. Normalmente a receita vem com 2 caixas, eu só tenho uma, então eu vou colocar 2 no estoque, eu vou colocar 4. Simples, cara, né? Isso, se você passa um dia analisando isso, o que vai acontecer? Você vai tomar as medidas corretas. Segundo dia, você vai analisar, por exemplo, visibilidade, que é um outro pilar. O que é visibilidade? Eu vou ter que olhar o meu layout agora, para ver se ele está de acordo com o momento. O que as pessoas estão procurando na farmácia? Qual o tipo de produto correlato que, de repente, eu posso estimular uma venda adicional, né, para quem vai na farmácia? Se eu tenho já um e-commerce, quais são os produtos que eu devo colocar efetivamente ali e fazer ponte para outros? E aí a tecnologia ajuda muito isso, porque você tem tecnologia para isso. Então eu consigo olhar tanto do ponto de vista digital quanto do físico, né? Porque os pilares são parecidos, né? Disponibilidade para entrega também é fundamental, né? Ter um mix, eu tenho que cortar a promoção lá no site antes que acabe, senão eu vou criar, né? Então, isso é tudo
coisa que eu tenho que ver. E conforme até o Adriano tinha falado dos indicadores, a gente estava falando de indicadores de performance, mas a gente pode ter indicadores claros dizendo onde há ruptura de relacionamento com o cliente. Né? Você identifica que tem questionamentos, reclamações fundamentadas em alguma coisa, e aí você cria isso e você consegue trabalhar mais efetivamente. Então esse é do ponto de visibilidade. O outro ponto é o educacional. A farmácia, ela é muito mais do que um balcão. Ela é uma área de educação e saúde, ou deveria ser, se a gente aproveitar bem isso. Então é o seguinte, isso muda o escopo do repertório que a gente precisa ter para esse momento. Tanto para atendimento telefônico, tanto para atendimento por chat, por WhatsApp, no ponto de venda, enfim. Eu preciso desenvolver conhecimento sobre algumas coisas. E às vezes o conhecimento não é do produto, é institucional. O que é institucional? É sobre o momento agora que a gente está vivendo. Né? Inclusive, a gente começa a perceber nesse ponto, aí, pegando um gatilho nisso aí que você está falando, né? Do relacionamento. Uhum. Eu acho que um negócio que eu tomo bastante conta, mas eu acho que vai mudar um pouco, é preço, sabe? Por exemplo, hoje já não dá para o cara, mesmo se for uma cidade pequena, ele pesquisar em todas as farmácias. Então, muitas vezes ele vai priorizar o cara que deu aquela sensação mais completa daqueles pilares que você falou, né? Sim. Tinha o produto, atendeu bem, me indicou um outro produto, me tratou de forma diferente, né? Então, às vezes, o cara vai falar, cara, eu não posso andar na rua. Eu vou andar em tantas farmácias. Ligar para cada farmácia, eu vou congestionar, vou levar muito tempo. Então, aí o cara, ele pode chegar, isso aí pode ser o diferencial, né? E esse conjunto que você está falando aí é o conjunto da experiência, né? Você falou de pesquisa, por exemplo, uma das coisas que eu ouço às vezes nos pontos de venda, fala assim, tem muita gente que vem pesquisar. Pesquisar preço, cara, eu acho que a taxa de conversão na farmácia ela é alta. A gente tem muita capacidade, por exemplo, a grande parte das pessoas que vão no ponto de venda são os mesmos no mês, né? 60%, são as mesmas pessoas, só muda a frequência. Ela vem uma vez por mês, a gente acostuma, é ou não é? E aí a gente chega lá e vê um preço, logicamente que aquele que tem dificuldade financeira, ele vai, de repente, fazer uma pesquisa, né? Mas a gente está habituado com uma cultura de pedir desconto, que foi gerada pela própria farmácia, né? Que a gente colocou, quando veio o genérico, lá 70%, 50%. Então todo mundo vai para a farmácia e pede desconto, mas não pede desconto do restaurante, não pede desconto da padaria, porque é da cultura nossa. Então, o que você fala é fundamental, porque é o seguinte, eu não vou desviar meu caminho por conveniência para ir para uma outra farmácia se eu não tiver uma experiência ruim com você. É mais ou menos assim. Por exemplo, se eu não tiver o produto, se eu não tiver um bom atendimento, se eu não tiver uma relação de confiança com a informação, eu acho que é esse conjunto que faz as pessoas decidirem. E você falou de pesquisa, por exemplo, em Brasília, tem a Rua das Farmácias. Quem conhece aí, que é do mercado, sabe. É uma farmácia do lado da outra. Vai lá e fica olhando para ver se as pessoas entram em uma e saem em outra. Não faz isso, cara. Não faz, porque o melhor lugar para pesquisar é ali. Mas o que acontece? Quando você entra, você tem uma ligação, uma confiança, tem uma história com aquilo ali, você reclama de um desconto, ele negocia com você e você resolve no balcão. Basicamente isso. Vou falar assim, ó. Tem uma outra coisa que, às vezes, eu vejo algo errado. A minha esposa mesmo fala assim, pô, Giovanni, tá louco, para com isso. Às vezes eu olho um negócio, eu saio do negócio, o negócio até que é bom, sabe? Mas eu falo, vai quebrar. Sabe? Eu falei assim, a padaria ali vai quebrar, entendeu, Larissa? Mas como assim? Não sei o quê. Não, eu tô vendo as coisas erradas, mas é muita coisa errada, sabe? Você dá um feedback para a pessoa ficar brava. Você fala assim, ó, sim. Tem uma padaria perto da minha casa. Aí eu tô vendo que a padaria vai quebrar. Aí eu falo, moça, esse negócio de fazer o pão, congelar o pão e depois pôr para assar, o pão fica seco, né? Então, eu não vou... Eu falei que fica gostoso, viu, em isolamento. No outra live eu falei que fica gostoso, porque é alternativa, não pode sair para rua para comprar, tá? Mas aí o pão não ficava o mesmo jeito que estava ficando fresco. Sim, perfeito, perfeito, faz sentido. O pão tá mais seco que o de manhã, né? Ela falou, não, porque a gente faz de manhã.
congela e depois à tarde a gente só dá uma esquentada. Mas aí ele perde um pouco e fica mais seco, né? E aí Exatamente. eu falei com ela sobre isso, aí a pessoa, ah, não, aqui é assim. Né? Então, aí depois foi várias outras coisas eu fui dando errado, a empresa quebrou, né? Uhum. Então, às vezes tem que dar, sei lá, põe uma placa, né? na loja, alguma coisa assim, ó. Deu, ou a pessoa comprou, pergunta para ela o que ela achou, mas ter essa abertura, sabe? O que você Dói está um dizendo assim, é pouquinho. fazer. Gente, é fazer leitura, né, Giovanni? É fazer leitura. A gente está vivendo naquele ambiente, mas a gente continua olhando o mundinho com aquele óculos, né? Focado ali naquelas coisas, operação do dia a dia. Eu costumo Uhum. dizer para o pessoal de farmácia, né, e até mesmo para vendedores, sai e fica observando de fora, fica observando o comportamento do consumidor, fica observando e entendendo. Por exemplo, agora nesse mundo digital, observa como é que eles gostam de comprar, pergunta mais para entender que tipo de ferramentas eles utilizam, que tipo de rede social o meu cliente utiliza. Até a Carla Aguiar, que é uma gestora fantástica aí de contas, né? Que eu admiro Uhum. muito o trabalho dela, ela falou assim, as vendas no e-commerce crescem consideravelmente agora. E é verdade. E aí, volta aquilo que eu disse agora. Gente, é inegável que a gente vai ter uma mudança de comportamento do consumidor. E aí a gente precisa entender que tipo de experiência a gente pode fazer, que eles estão chamando do omnichannel, né? O que é o omnichannel, cara? É multicanais, né? O multicanais é o seguinte, você pode vender na internet, entregar na casa do consumidor, ele pode voltar e trocar na loja, enfim. Então você tem que entender como é que você vai construir essa experiência. O que a Carla falou é fundamental, porque tem muita gente que não gostava e não se sentia seguro em comprar pela internet. Mas num momento como esse, ele tem mais medo de sair para a rua de comprar, né, do que medo da insegurança da compra pela internet. Uhum. Não é? Aí ele, naquela hora, ele vai ter que experimentar. Ele vai. Aí o que vai acontecer? O medo dele vai fazer com que ele busque informação. Eu Entendi. sei de gente, por exemplo, que vai fazer o seguinte: vai lá pesquisa no Google sobre segurança de compra online. Aí ele aprendeu que o site que tem o cadeadinho, que tem a informação, é um site seguro. Você entendeu o que vai acontecer? Essas pessoas que nunca tiveram contato com o mundo digital começaram a entender um pouquinho mais. E quanto maior esse isolamento, talvez, e a preocupação dela de sair na rua, mais ela vai ter que lançar a mão dessa compra. E se ela experimentar esse efeito digital com segurança e não tiver nenhum problema, aliás, tiver uma conveniência grande, porque vai tocar a campainha da casa dela, e vão Uhum. entregar, e ainda vão dizer o seguinte, olha, está higienizado, não, né? Tá aqui, ó, nós vamos tirar o saquinho porque vai passar álcool, entrega para você, já caiu na sua conta, você não precisa mais se preocupar. Acabou. O que ela vai experimentar? Uma experiência favorável. Aí a farmácia vai começar a pensar o seguinte, né? Beleza, ok? Estou vendendo, mas eu estou vendendo talvez menos do que eu venderia para essa pessoa que iria na farmácia, experimentaria uma relação com a gente, teria um impulso por vários outros produtos. Só que o e-commerce também está aprendendo a fazer isso. Faz a leitura do consumidor. Então, hoje você tem até ferramentas, o Heat Mapping, por exemplo, que faz o mapa de calor da leitura, né? Ele faz um mapa de calor da leitura que você faz usando questões visuais até, tem estudos que mostram para onde o consumidor olha mais, qual é o lugar que ele mais clica, qual é o lugar da página que ele mais leva o mouse. Então, você tem tecnologia até para identificar o consumidor. E aí, o que você faz? Eles começam a criar a inteligência ali para você. Quando ele vai comprar um produto X, aparece um correlato, ou então aparece alguma coisa do lado certo para ele consumir, que é Ó, a inteligência estratégica, né? então, o que você falou aí é o seguinte: o dono de farmácia, o dono do varejo, ele tem que parar um pouco de ser empregado Uhum. para trabalhar É um boa. pouco, dar uma olhada e ver as cagadas acontecendo, certo? Não é isso? Ver, tô falhando ali, tô falhando lá, podia melhorar, o cara saiu sem produto, porque o cara fica tanto no alvoroço do operacional que ele vai falar para você, pô, mas eu não tenho tempo, entendeu? Eu não tenho tempo. Eu não, Você,
Então ele não tem que fazer diferente muitas vezes, ele tem que fazer mais, né? Ele tem que parar, olhar, observar para ver as coisas erradas também, né? Uhum. Ele precisa, na realidade, fazer melhor aquilo que ele acha que já faz bem, que você falou da zona de conforto, porque está funcionando. O que que acontece? A farmácia, de certa forma, e muitos dos varejos aí, falando com o pessoal do Sebrae, inclusive, essa semana eu fiz uma reunião com eles, né? E a gente sabe que é um ramo sem escola. O que que é sem escola? A maior parte, grande parte dos empreendedores, principalmente de independente, às vezes não tiveram exatamente essa profundidade de negócio, às vezes, determinado em cada pilar. Tem muita gente buscando agora, né? Então vai fazendo as coisas de forma intuitiva. E há uma tendência grande, inclusive, de você ir para o operacional. Porque o operacional, quando você faz a farmácia funcionar, ela parece que está produzindo. Ela dá a falsa sensação que está. Não é porque ela está em operação, está produzindo, tudo funcionou belezinha. Mas estrategicamente a nossa visão está limitada. Você quer ver uma coisa que limita a visão? E aí você que é um especialista em pricing, em estratégias e valores e tudo mais, né? Ticket médio, margem, né, versus cash margem, né? Uma coisa é confundir a margem percentual, como você fala mesmo. Percentual não paga, boleto não paga folha de pagamento. O que paga é o cash margem, é o dinheiro que vai lá. Só para dizer um pouquinho sobre isso, quanto eu preciso conhecer, por quê? Porque eu fico suscetível à agressividade de vendas oferecida. Então, eu tomo decisões erradas em escolher um mix por uma facilidade de uma condição comercial ou por um valor pequeno, para vender um produto que é mais barato, que me traz percentualmente um valor grande, mas em cash margem pequena. E aí eu preciso de muito mais esforço operacional para vender o mesmo produto que eu venderia com um valor maior. Né? E isso é muito legal porque é intangível, Giovanni. São coisas, por exemplo, quando eu trago mais gente para a loja, o que acontece? Trazendo mais gente para a loja, parece que eu vou vender mais, porque eu trouxe pelo preço, certo? Reduzi o preço para trazer mais gente. Trouxe. Uhum. Só que piorou meu atendimento, né? Aumentou o risco de furto, né? Aumentou o custo operacional, porque eu tenho que botar mais gente para atender. Prejudicou a relação, então eu tenho que equilibrar isso para entender se isso faz sentido. Deixa eu explicar um pouquinho, deixa eu ajudar você a explicar, porque eu gosto desse ponto de vista. Isso é legal. Eu tinha um produto que faturava lá 100 mil reais por mês, né? Tinha lá, vendia. Isso, exato. Mas trocou por um produto mais barato. Só que esse produto mais barato deixa menos lucro financeiro. Então, Sim, exato. Faturamento, menos impostos, menos os custos, então você diminuiu o seu lucro bruto. Beleza, diminuiu o meu lucro bruto, né? Mesmo aumentando o volume, você diminuiu o seu lucro bruto. Depois, para baixo, igual eu falou, teve que contratar outra pessoa, piorou o atendimento, pois uma pessoa despreparada, mas aumentou a sua despesa operacional. E aí, no fim, você diminui o seu lucro operacional 2 vezes. Uma por causa do lucro vezes, cara. E outra por causa do lucro operacional, o despesa operacional aumenta, né? Despesa operacional, então, é verdade isso aí. Ô, Wagner, peraí. E aí, Giovanni, só o que você está falando é muito legal, porque é o seguinte, é fácil, a gente fica naquela continha básica só do produto, do custo do produto, né? Aí a hora que a gente entra no aparentemente intangível, né? Que é distribuir o custo operacional, aí fica pesado. Não, e teve um cara que eu cansei de falar com ele, que ele estava errado. Falando, né? Que eu já sabia que ia quebrar. Cansei de falar, falei. Aí ele não. E ele foca lotar a loja, né? Mas eu acho que é mais ego. Mais ego mesmo do que qualquer outra coisa. Foco em locar a loja e as pessoas falando, o cara tá conseguindo como esses preços? Tá conseguindo como, né? E aí, no fim, ele quebrou. A realidade quebrou, porque não tem mágica, né? Mas assim, estamos acabando a live daqui a pouco. Temos Caramba, já, meu? Olha tem isso. 15 minutos aqui para acabar. Aí eu queria que você... Você tem alguns pilares para falar ainda. Sim, exato. Eu quero que você finalize, sabe? Finalize tá legal. Com verdade, tá? Com a verdade. Verdades difíceis de engolir. Então, você tem que terminar esse vídeo com verdades difíceis de engolir, certo? A verdade, para quem está ouvindo, ou você que está assistindo aí, quer passar para alguém que merece ouvir as verdades do Wagner, é o seguinte: momento mudou, isso vai passar uma hora, vai passar, mas a pessoa, a gente viu aqui, ele já falou aqui, ó, aquela pessoa que tem certeza é um problema,
A pessoa que não para de trabalhar, né? Uhum. É um problema. Então, É operacional, o Júcio falou aí agora. Exatamente. então é o seguinte, você vai ter que falar assim, você vai ter que contar para as pessoas aqui e falar assim, ó, olha, lição de casa, ou entrega esse vídeo para alguém. Ó, se você faz isso, você está no risco. Se você faz isso, está no risco. Se você não fala uma série de ações, tá? Que a pessoa vai Legal, entender. bacana. Até porque você não é da família. Às vezes a própria pessoa da família está falando e o ser não está Ixi, escutando, né? E aí o Wagner não conhece o cara, mas então fala para eles, tá? Então a gente tem que finalizar com as verdades difíceis de engolir, show, beleza? show de bola. Beleza, cara. Muito legal, muito legal. Algumas verdades eu acho que a gente até na conversa a gente já começou a elucidar. A primeira conversa é a questão do ter certeza, né? De certeza ou ficar esperando. Uma coisa até que eu sempre uso essa frase e eu acho que ela é extremamente válida e quem está ouvindo, se quiser anotar, eu falo para anotar porque é importante. Sério, Quem não conduz é conduzido, meu amigo. Então, para você parar de esperar que as coisas aconteçam, quem não conduz é conduzido. Essa é uma das primeiras coisas. Olha que legal, o Lima falou aqui, olha eu pulando o assunto aqui, né? Mas o Lima é um super conhecedor, o Lima sabe tudo de farmácia, né, cara? E ele tá falando aqui, quando o empresário compra à vista, vende a prazo e paga o boleto com atraso, pagando juros. Vocês falaram isso na live lá com a Adriana, né, cara? Pois é, meu amigo. Lima, é exatamente isso que a gente está discutindo, né? Outra coisa que vocês podem anotar aí chama curiosidade analítica, tá? O que é curiosidade analítica, cara? Curiosidade analítica e fragmentar os assuntos, né? A curiosidade analítica é não se contentar com aquelas respostas que parecem simples, né? Por exemplo, uma coisa que eu digo que como lição é questionar mais cada um desses pilares, tá? O primeiro pilar para questionar é a disponibilidade e olhar para quais são os produtos que realmente fazem parte da sustentação do faturamento da minha farmácia. Porque se a gente está falando de sobrevivência, né, cara, primeiro eu preciso fazer o básico, Giovanni. Na minha visão, eu preciso fazer o básico. Não adianta nada eu querer encantar o cliente se eu não tenho o básico, né? E o básico é eu entender que a minha farmácia tem um modus, né? Tem um fluxo que já vem com comportamento de consumo já de algum tempo, que representa aquele bloco de clientes que me visita, que me acompanha já de um determinado tempo. É ele que me dá sustentação. Às vezes eu estou querendo fazer coisas super, hiper, mega inovadoras e estou abandonando isso. Então, primeira dica para vocês, reveja o seu mix, mas de uma forma bem inteligente. E a curiosidade analítica, ela faz com que você vá mais fundo em cada questionamento, tá certo? Uhum. E, por exemplo, né, às vezes até mesmo se você precisa garantir a compra desse consumidor, cara, porque você não sabe como vai ser ali para frente, né? Porque ele vai ficar suscetível. Você não tem o e-commerce, e aí, cara? Você não tem o e-commerce, ele vai acabar, de repente, tendo essa facilidade em algum momento, cara. Como é que você faz? Antecipa a venda para ele, meu amigo. Antecipa, não é? Tenta antecipar se você às vezes no seu sistema, a Big e outros aí, você tem o seu cadastro ali, né? Você consegue identificar quais são os consumidores de determinada molécula, enfim, e você pode fazer um trabalho ativo, porque você antecipa a compra, você pode ainda assim vender por um prazo, mas cria uma garantia, por exemplo, de compra mensal, né, com entrega, enfim, alguma condição especial, e aí a sua inteligência vai encontrar o modelo certo. Mas, basicamente, a primeira verdade, que é difícil de engolir, vou chamar assim, é que você tem que cuidar da sua sobrevivência. Não adianta você ficar doido para virar tecnológico, mas você tem que garantir, pelo menos, que o básico esteja bem fundamentado. Eu acho que isso funciona bem. Quem não conduz é conduzido, né? Estou anotando tudo aqui, eu estou anotando aqui porque a gente que é empresário tem que aprender mesmo e rápido, agir rápido. Então é isso, né? Então, quem conduz conduzido, curiosidade analítica, né? Para aquela resposta que parece simples, né? Mas não é. E fragmenta em 5 pontos, tá? Fragmenta em 5 pilares aí. O primeiro, ó, eu vou falar porque nós já falamos durante a live, que é disponibilidade, que é revisitar aí a questão dos estoques adequados, não só o estoque, né? Mas a disponibilidade de produtos que você pense e faça uma projeção de consumo para o futuro, enfim, né? Mesmo que você não estou dizendo que você vai estocar, mas você tem que saber o VB adequado, enfim.
Segundo, é a visibilidade, rever o seu layout para esse momento. As pessoas estão visitando a sua farmácia de uma forma totalmente diferente. Elas estão permanecendo menos tempo na farmácia, indo direto para alguns determinados pontos da farmácia que ninguém percebe, né? Então tem área da sua farmácia que morreu. Se você observar, se tivesse um mapa de calor, você ia perceber que ela morreu. A pessoa vem, passa por uma gôndola no máximo e vai por ali. Então você tem que entender, porque de repente você tem algum produto que é correlato ou interessante, que está mal posicionado vai morrer porque o cara não vai lembrar, efetivamente. Então eu tenho que fazer uma mudança de visibilidade. Um outro ponto aí, que é fragmentado também, é o educacional. O educacional quer dizer assim, o quanto a minha farmácia e os meus funcionários, as pessoas conhecem. E aí eu estou falando tanto no mundo físico quanto no digital. Se eu já tenho acesso digital, mesmo que seja por WhatsApp, o chat da coisa, e eu não tenho um e-commerce ainda, né? Que tipo de informação é mais adequada agora? Por exemplo, tem muita gente utilizando a informação mais adequada, que é sobre o próprio Covid, métodos de prevenção, né? Desenvolvendo um materialzinho que fica com o cliente, né? Que é fácil dele compartilhar, que viraliza, que de alguma forma cria uma identidade com ele. Se eu tenho um grupo de pacientes, por exemplo, sei lá, pacientes que são mais vulneráveis e eu preciso dar uma orientação mais específica, eu posso criar aquilo. E eu já tenho até no meu cadastro, às vezes, né? Eu tenho no meu próprio cadastro quais são esses pacientes, média de idade e tudo mais. Dá para fazer vários exercícios. Então, dá para fazer uma inteligência estratégica importante. E o último é a relação aí, mas aí tem que entrar numa live contigo de novo, com o Adriano lá, que são os indicadores, que é preço, margem e tudo mais. Eu tenho que revisitar isso. Porque senão, eu por conta da sobrevivência, eu acho que, de repente, uma oferta mais barata vai me ajudar, a compra de determinados produtos eu enfio o pé pelas mãos, né? Algumas crenças que eu ainda não tenho certeza podem me fazer tomar decisões que vão comprometer o meu negócio. E o último pilar, que é o multicanal, que é o digital, que é entender, primeiro, algumas bases fundamentais. E-commerce. Sugestão. Visite e-commerce de outras farmácias que já estão atuando. Algumas mais maduras, outras menos maduras. Tente entender os sistemas. Tente avaliar e entender como é que é o funcionamento, como é que é a característica. Logicamente que sempre fazendo a conexão com o perfil do seu cliente. Porque não adianta nada você usar, às vezes, uma ferramenta que o perfil do seu cliente não está acostumado com isso ou vai ter grande dificuldade. Uma das coisas do e-commerce que é fundamental é a conveniência e a praticidade. Tá? Quanto mais rápido o cara chegar para a compra e facilidade de seleção de produto, melhor ainda. Tá certo? Legal. Então é o seguinte... Enfim, né, não sei, deve ter faltado algumas coisas aí, mas aí é assunto para outro momento. Eu acho que uma das coisas que tipo assim, tem gente que fala, pô, o Giovanni é bom, às vezes você fala aí que eu sou bom, mas eu realmente, assim, eu acho que tem muito para melhorar, sabe? Eu acho que tem muita coisa para melhorar. Converso com o Wagner, eu falo, cara, eu tô lá atrás, eu levo um dia para fazer uma frase e mando pro Wagner, e o Wagner, não, faz essa aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, o cara fez o copyright ali, então é o seguinte, a gente vê que a gente tem muito para melhorar, mas o começo para melhorar, sendo sincero, é humildade para saber que não tá legal. Perfeito, é isso aí. Tem que saber que não tá legal, tem que saber que tem que agir, tem que saber que tem que trabalhar, tem que saber que tem que estudar muito, estudar outras variáveis e se organizar mentalmente para separar aqui, né, e fragmentar as ações, né? Porque você vai, se você for nessa linha que o Wagner falou, beleza, olha, eu vou ver isso aqui, vou ver isso. Mas assim, vai de uma coisa por vez. Né? O WhatsApp, eu acho que, inevitavelmente, o WhatsApp vai ser uma das melhores ferramentas que a gente tem. Né? Para muitos negócios, não tenha dúvida. Uma coisa assim, bem simples, assim, eu acho que, vê se faz sentido, né? Você falou aí que as pessoas, às vezes, têm os pacientes que são contínuos, né? Sim, perfeito. Vamos pensar uma pessoa contínua, pode ser um medicamento, né? Sim, usa um alprazolam, usa um... Pode ser aquela pessoa que busca sempre aquela tintura de cabelo. Também, exato, né? Pois é, então. Mulher, né, principalmente, está em casa, ela mesma vai comprar agora, porque não vai dar para ir no cabeleireiro ainda, né, tal. Então é o seguinte, imagina que você cadastra essa pessoa no WhatsApp, vê se faz sentido.
eu crio uma lista de transmissão, certo? Uhum. Das mulheres que compram tintura de cabelo na minha farmácia, certo? Perfeito. E Sim. aí, quando eu fizer uma oferta de uma tintura de cabelo, eu faço a oferta, disparo, faço um disparo e cai para todo mundo como se fosse uma chamada individual. Ela vai achando que eu Certo, lembrei legal. dela, certo? Isso. Vai me fazer o pedido e na hora que ela fizer o pedido, eu já tenho uma segunda mensagem, ó, tem esse outro produto também. Aumenta o ticket médio e já efetua a venda. E a pessoa se sente, cara, o cara tá lembrando de mim, ó. Entendeu? E Ô, aí, Giovanni, é muito legal, porque assim, você está falando aí de uma solução caseira quando eu não tenho tecnologia, né, cara? Às vezes para fazer algo mais sofisticado para o momento, porque não está pronto, né? Então eu tenho que fazer. E é muito bacana porque assim, ó, só o exercício de pensar numa solução agora, se ela é certa ou não, cada um vai ter que fazer os seus ajustes. Mas só o fato de pensar nisso aqui já começa a despertar mais ideias. Eu vou dar um exemplo, você falou de tintura de cabelo, de repente você tem alguém ou um vídeo na internet, né? Minha gata tá miando aqui, cara, barato, não sei se ouviram aí. Mas você tem, por exemplo, alguém, um vídeo legal que está falando sobre, por exemplo, tintura, de como utilizar a tintura, né? Ou da própria empresa que vende a tintura. E aí você anexa no WhatsApp lá mais o vídeo para dar a segurança de que ele vai usar, enfim, cara. Então, as ideias, elas vão começar a vir a partir do momento que você disse assim, não é vai passar. Ok, eu vou ser, não quero ser um figurante nessa história, eu quero ser protagonista. você falou uma coisa aí, imagina assim, ó. Imagina que as pessoas vão menos na farmácia, ou menos no comércio. Imagina que a empresa antes investia em trade, né? Imagina que ela faça um vídeo, manda para o dono da farmácia e o dono da farmácia espalha. É um tipo de trade, né? Diferente, né? Exato, é mais um canal, né, É uma cara? E a comunicação gente, de venda, A né? gente, a gente tem que entender, cara, assim, até eu acho que foi o Júcio que falou, mas tem outras pessoas que também falaram, alguém falou jornada do cliente, né? Jornada do paciente, do cliente, do shopper, enfim. Eu tenho que entender como é que ele transita, como que cada um deles se relacionam. Por exemplo, se eu tenho pacientes, né, ou clientes que são mais de idade, como é que eles se relacionam com a tecnologia hoje? Se a gente fosse falar um mês atrás, a gente ia dizer que esses idosos teriam grande dificuldade de usar um WhatsApp, tem muitos que não usam. Enfim, a gente poderia dizer, eu tenho dificuldade, não vai ver. Hoje, por conta do isolamento, muitas famílias começaram a se comunicar através do WhatsApp e, inclusive, através de videochamada. Eu faço videochamada para alguns amigos aí mais velhos, e o que acontece? O cara tem, primeiro, a primeira vez ele tem dificuldade de ficar na frente da câmera, depois ele começa a acostumar. E aí ele gosta dessa brincadeira. Então, o que a gente teve foi uma aceleração da adoção das tecnologias nesse momento, até mesmo para os idosos. Porque antes eu ficava pensando assim, se eu mandar uma promoção, uma informação de produto contínuo para o idoso, que ele usa lá, ele vai ver? Não vai ver. Não é o melhor contato. Ele gosta que ligue no telefone fixo. Agora não tem mais telefone fixo da casa dele, né? Não vai. Agora já não, cara. A coisa muda. Você tem que perceber esse movimento. Vamos pensar o seguinte: eu tenho uma farmácia no centro da cidade que está agora, tá as moscas, né? Tá voando, não tem ninguém no centro da cidade. E aí a farmácia já não era muito lucrativa, certo? Já não era lá Sim. aquelas coisas. E agora piorou, né? No momento agora, até o centro voltar a ser o que era, até porque as empresas vão estar tomando decisão de fazer muito home office. Às vezes faz sentido o cara manter aquela licença daquela farmácia ou daquele comércio, abrir ela no outro ponto e fazer a venda por WhatsApp, para os contatos que ele tem. Tudo faz sentido, entendeu? Muita coisa pode fazer sentido, pode parecer loucura, mas pode ter mais. Você tem um custo operacional menor e uma conversão maior, porque as pessoas podem mudar agora com essas novas coisas. Está acabando já, viu? Daqui a pouco, tá? É isso que eu ia falar, porque assim, a tecnologia hoje, é muito legal você colocar isso, Giovanni, porque assim, a gente poderia falar da solução perfeita para agora. Vamos lá para o e-commerce, monta o site, não sei o quê, tem essa ferramenta XYZ. Beleza. Mas, cara, você tem que resolver alguma coisa, às vezes, essa semana já. Porque, às vezes, você tem que acelerar. Então, eu queria agradecer, eu vi tantos nomes bacanas aqui, Betinha Schutz, a Fi,
O Carlos Neto falando agora também sobre o WhatsApp. Muito legal, cara. Muita gente querida aqui nessa... O Amorim da Fresenius também, cara. Então, um beijo no coração de vocês. Obrigado por estarem aqui, mas a gente tem o compromisso em terminar a live no tempo certo, né, Giovanni? Fica para uma próxima aí.